Boa tarde, meus queridos alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês todos estejam bem, na santa paz e na tranquilidade. Vamos à nossa aula de hoje. A aula de hoje, dia 17 de setembro, o tema Transformações no Mundo de Trabalho. É uma reflexão, né? A gente já estava falando de trabalho na aula passada, Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim. Agora vamos refletir essas transformações no mundo de trabalho, né? Quais profissões deixaram de existir? Vocês sabem dizer? Não? Seus pais devem saber, né? Pode perguntar para eles que eles devem saber. Seus pais, seus avós. Olha essa imagem, por exemplo, né? É de um antigo trabalho que existia. E eu participei desse trabalho. Não trabalho, mas aprendi. Né? Que é a profissão do datilógrafo. Aquele que usava a máquina de escrever para datilografar, fazer cartas para o chefe. E era secretário também, né? Olha só. Hoje existe isso? Não existe mais, né? Com certeza. O que mais? Entregador de jornal. Antigamente tinha entregador de jornal. Hoje não tem mais. Leiteiro. Dizem que em alguns lugares ainda tem, né? Mas eu, por aqui na região, não vejo mais não. Queririnho, não vejo mais não. Mas antigamente tinha, quando eu morava na Secap, tinha. Era entregador de leite, sim. Era o Zé Leiteiro até. Então... e outras profissões vocês podem ir lembrando mais que não existem mais porque houve um avanço da tecnologia, né? Vamos lá. Transformações das ocupações. Então, como estava falando, devido aos avanços tecnológicos, várias profissões continuam a existir, mas contudo são mais especialistas do que outrora, do que antigamente, né? O exemplo clássico é da secretária. A secretária em 1970, né? Como é que era um anúncio para procurar uma secretária em 1970? Estava de uma mulher de boa aparência e que soubesse datilografar. Então, quem soubesse datilografar em 1970 tinha um emprego garantido de secretária, com certeza. Já em 1980, 90, né, a secretária teria que ter o domínio da rotina de escritório e pleno domínio de datilografia. E em 2010, né, século 21, a secretária deveria ter domínio técnico e internet de alguns softwares, como o Microsoft Office, que vocês alguns já sabem, outros não, que é o Word, o Excel, que é planilha, né? PowerPoint, Access, e uma boa comunicação, e também teria que ter idiomas inglês fluente e também o espanhol, mas essencialmente o inglês fluente, né? E olha essa imagem aqui, dá para vocês verem um pouquinho, né? Uma mãe pensando em ocupações. Algumas pessoas falam que dona de casa não é um trabalho, né? É sim. Olha quanta coisa a mãe faz ao mesmo tempo, né? Tá com o celular, tá com coisa aqui, tá fazendo exercício, tá fazendo bolo, tá olhando que atividade, tá lendo e tá cuidando da criança. Então, dono de casa, do lar ou doméstica, é uma ocupação sim. E versátil, né? Tem 1001 funções. E aqui uma imagem no campo, né, na agricultura. Antigamente os homens trabalhavam com enxada e tudo mais. Agora tem máquinas, né, que a pessoa pode controlar até por celular. Então, na agricultura também houve essa mudança, essa transformação, tá bom? E as transformações no mercado de trabalho, o que aconteceu? Desde a Revolução Industrial, né, com as indústrias aparecendo e tudo mais, né, aqui até é uma imagem do filme Tempos Modernos de Charles Chaplin, né, linha de produção. Houve então essas mudanças, né? Aí teve até as teorias que a gente já falou também sobre Fordismo, Taylorismo, Toyotismo. As linhas de produção vão ficando cada vez mais rápidas e eficientes, né? E vai mudando essa concepção do trabalho também, né? Mas o que gerou a partir daí um problema social foi o desemprego, né? Desde o início, século XIX, século XX, né? Em diante. Então, desemprego em alta. Hoje em dia, para os jovens são a classe mais afetada por causa do desemprego, devido à falta de experiência, né? O primeiro emprego, o primeiro emprego ele precisa do quê? Ter experiência, mas ele não tem experiência. E como é que ele vai conseguir arrumar um emprego, então? Aí tem a opção do jovem aprendiz pelo governo federal, né? Então, o desemprego, infelizmente, cresce no nosso país. Olha só esses números, né? O que é o desemprego? É uma situação, a situação que não existem vagas remuneradas suficientes para o total de trabalhadores. Esse é o conceito de desemprego, tá, na sociologia. Segundo o IBGE, no primeiro trimestre de 2020 desse ano já são
12,8 milhões de brasileiros desempregados e quase 6 milhões de desalentados. Sabe o que significa desalentados? São desempregados que estão há mais de 2 anos desempregados. Tá? Pessoas, trabalhadores que estão há mais de 2 anos sem trabalho nenhum. Então chamados desalentados. Então estão desempregados também, né? Somando isso vai dar quase 20 milhões de brasileiros aí só nesse primeiro trimestre, né? Então a tendência com essa pandemia, né, é uma grande crise, uma crise mundial que se parece até com a crise de 1929 dos Estados Unidos, que vocês estudaram em história, né, e que afeta o mundo inteiro. Então todos estão no mesmo barco, né? Daqui para o final do ano a tendência é aumentar mais ainda o desemprego, né? Há quem diga que tem uma estatística que pode chegar até 30 milhões de desempregados no nosso país. Acabei de ver na rede social que aumentou o número de brasileiros famintos, né? Fome. A fome chegou na família brasileira mesmo, eles estão passando fome, né? E chega no número de cerca de 10 milhões de brasileiros. E metade desses brasileiros são do Nordeste. 5 milhões são do Nordeste, né? Então é triste isso e a tendência é aumentar. Nós temos que ter muita fé em Deus nesse momento, né? E não desistir, vamos lutar, continuar lutando, né? Então aqui é o gráfico aqui mostrando mais ou menos esses desempregados, 13 milhões aí à procura de trabalho. Se você está trabalhando, seu pai está trabalhando, dê graças a Deus por ele estar trabalhando, viu? Dê graças a Deus. Precarização no trabalho. O que é a precarização nesse termo, né? É justamente a redução das condições do trabalhador no seu serviço diário, quando ele perde seus direitos e garantias no seu trabalho. É perder os direitos trabalhistas. Quais são os direitos trabalhistas? 13º, férias, férias remuneradas, né? Licença saúde, licença prêmio e outros tipos de direitos que o trabalhador tem, né? Então, com este aumento da precarização, advém da reestruturação produtiva, busca minimizar os gastos e aumentar os lucros por meio da superação física, mental e emocional do trabalhador. Era do corrente mais frágil do sistema capitalista, e é verdade. Olha só essa fato, né, que eu peguei aqui da internet, da trabalhadora doméstica Tide Maria, de São Paulo, há 19 anos. Olha o que ela disse. A patroa disse que só fazia 2 meses que não estava pagando, mas o INSS informou que era 1 ano e 6 meses. Descobriram que não estava sendo assegurada e não podia receber o benefício, que é o FGTS, depois que você é mandado embora, o Fundo de Garantia, né? Quer dizer, a patroa não pagou e ela não recebeu. Tá vendo? Complicado. E a terceirização do trabalho é o processo no qual a empresa contrata outra empresa para realizar determinado serviço em vez de contratar os funcionários individualmente. Olha, essa imagem já diz tudo também, né? Tá vendo essa imagem aqui? São os reciclados, vidro, plástico e aqui, direitos trabalhistas. O que o patrão faz? Joga no lixo. Quando ele faz o quê? A terceirização da sua empresa. Ou seja, paga mais barato ainda, né, para essa empresa terceirizada. Sai mais barato para o patrão ainda pagar uma empresa terceirizada do que pagar para você, que é funcionário, já trabalhador. Entendeu? Então, eles estão reduzindo custos em cima dos seus direitos.